Olá, seja muito bem-vindo ao dia 97 de 365 lendo a Bíblia. Estamos no livro de 2 Samuel. Para hoje são os capítulos 8, 9, 10, 11 e 12. E aqui estamos lendo sobre o reinado de Davi, o segundo reinado sobre o povo de Israel, o segundo rei constituído sobre o povo de Israel, ungido rei de Israel. E aqui Davi, ele tem lutado muitas batalhas no seu reinado e tem colecionado muitas vitórias. Mas no capítulo 11 nós lemos, e quanto mais nós lemos, eu assim, eu não entendo por que ele fez isso, um homem temente ao Senhor. Que é mais interessante que depois, quando Deus se refere a Davi, ele sempre Deus mesmo se refere a Davi como um homem segundo o seu coração. E ele até cita que em algumas passagens Deus cita, né, nas palavras, né, o profeta ali falando que seria Deus falando conosco, ele fala assim, meu servo Davi, meu filho Davi, meu servo Davi, façam como meu servo Davi. E aqui tem muito crente que não gosta de Davi por causa do pecado dele com Batseba. Então no capítulo 11 nós lemos: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. A gente tem muita teoria sobre essa passagem. Uma delas é que Batseba queria mesmo dar o golpe da barriga, sabe? Por causa disso, porque ela sabia que ela estava propensa a ficar grávida naquele período. Ela tinha acabado de ficar menstruada. E que ela foi para cima da laje justamente para se exibir para Davi, porque Davi estava ali. Outros dizem que Davi estava o quê? Sem fazer nada. Foi passear pelo palácio porque ele estava ocioso, pensou, não tem nada para fazer, vou pecar. Mas dentre muitas teorias, o que a gente pode concluir só de ler essa passagem é: Davi olhou, cobiçou, ou seja, e ele realmente ficou muito atraído por ela. E de repente ele até pensou, vou pegar e já vou casar com ela, porque Davi casou com muitas mulheres também. Ninguém ganhou de Salomão, que casou com 1000, mas Davi tinha muitas esposas e concubinas. Então ele a cobiçou e falou, quero essa mulher para mim. E mandou perguntar quem ela era. Quando o servo disse, olha, mas ela é casada. Ela é mulher de Urias, o heteu. Só que assim, o desejo de tê-la foi maior do que qualquer coisa. Ali, Davi tomou uma decisão. Eu vou ficar com ela. Dane-se as consequências. E é isso, assim, a Bíblia ela não dá detalhes que a gente não precisa saber. Muitas coisas a gente tem pela revelação do Espírito Santo, muita coisa mesmo, e muita coisa também do que a gente começa a entender conforme a gente lê a Bíblia. Mas aqui o que dá pra gente entender é, Davi decidiu, falou, eu quero a qualquer custo. Cobicei uma mulher que não era minha, já rompeu ali um mandamento, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, não desejarás a mulher do próximo. E ali ele já, por isso que a palavra de Deus também diz que quando você adultera no seu coração, você já adulterou na vida real. Ali ele tomou uma decisão, pode mandar chamar. É casada? Dane-se. Vou lidar com as consequências. Algumas teorias também dizem, Davi estava no auge do seu reinado. Então ele achava que nada de ruim o aconteceria. Não sabemos ao certo o que ele estava passando ali. Mas uma coisa é certa, ele cobiçou e quis a qualquer custo. Ele sabia das consequências, mas ele não se importou com as consequências. E é aqui que a gente tem que tomar cuidado.
muito cuidado, porque às vezes você está num lugar, no seu relacionamento com Deus, que você acha que você pode pecar e dane-se as consequências. Nos dois extremos, ou você está muito desmotivado com o Senhor, aí é o filho pródigo, achando que Deus não está te abençoando mesmo, então você vai, pecar porque sim, você pode, já que Deus não liga para você. Ou então de achar que você está tão protegido, tá ali no oculto, é o rei, ninguém vai saber o que você está fazendo, você vai conseguir esconder o seu pecado. E as pessoas vão continuar te adorando, te venerando, te buscando para conselho, te admirando como rei. E aí você pode pecar no seu secreto. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo, Tipo, jogando conversa fora, Ai, Davi. Tá vendo, gente? O pecado, ele deixa a pessoa uma manipuladora. Porque aqui Davi já tinha cometido. Então, Davi, ele adulterou. Então, ele cobiçou e adulterou. Pronto. Aqui só foi ladeira abaixo. Ele cometeu um pecado quando ele decidiu no seu coração. Tudo começou aqui. Tudo começou aonde com Davi? Repete comigo. Numa decisão. Ele tomou uma decisão. Ele olhou o cenário e ele tomou uma decisão. Eu quero esta mulher. O pecado dele começou ali, naquela decisão. E ele foi indo. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa, hein? Todo mundo ali ao redor de Davi já sabia o que Davi estava tentando fazer. Davi estava tentando fazer com que Urias fosse lá, ficasse com a sua esposa, para depois dizer que ela ficou grávida de Urias e não assumir esse filho. Ou seja, ele já tinha também ali para encobrir a vergonha do pecado. Ele começou a cometer um pecado atrás do outro. Ou seja, ele já estava cogitando deixar essa criança como bastarda, ser criado por outro, chamar outro de pai, não reconheceria essa paternidade. Olha que absurdo. Mas quem estava perto de Davi já falou assim: olha, a gente está ligado, Davi, no que você está tentando fazer. E deixa eu te falar, Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Que homem íntegro, que guerreiro. Aqui Urias está mostrando para Davi quem um dia Davi foi. O zelo, a honra, a integridade. Urias, um homem íntegro. Falou assim: impossível, nós estamos em guerra. Eu acho que Urias nem entendeu. Tipo, a gente está no meio de uma guerra. Ele é um guerreiro íntegro. Assim, a gente está no meio de uma guerra. Por que o rei mandou me chamar? Ele deve ter desconfiado de alguma coisa. Mas ele não iria ferir os seus princípios, falando: não, meu lugar não é aqui, meu lugar é na frente de batalha. Foi para isso que eu saí de casa. Eu só volto para ela quando eu tiver guerreado essa batalha. Então Davi disse a Urias: fique por aqui ainda hoje, amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou. À tarde Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos de seu senhor. Ele não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Davi preferiu matar um homem íntegro ao assumir que ele tinha pecado. Desde a decisão de se deitar com Batseba até a morte de Urias,
Davi foi cometendo um pecado depois do outro. A cobiça, o adultério, a manipulação, a mentira e, por fim, o assassinato. Ele matou Urias. Foi Davi que matou. Ele pode não ter pegado uma espada e atravessado ele naquele momento, mas ele arquitetou a morte de Urias. Ele mandou Urias para frente de batalha, onde estivesse mais pesado, para que ele morresse. E ele dá ordem a Joabe para que facilite isso. Então, o sangue inocente de Urias está nas mãos de quem mandou, nas mãos de Davi. Então, gente, muita coisa de ruim acontece. E você fala assim, mas foi ele. Não, quem foi que arquitetou o plano? Quem foi que decidiu, que mexeu os pauzinhos? Foi Davi. O sangue inocente de Urias clamava da mão de Davi. E é isso que acontece. Joabe obedeceu, porque, quem vai impedir a loucura do rei? Joabe obedeceu, colocou e mandou avisar, que tinha morrido. O mensageiro partiu, então aconteceu tudo isso. Capítulo 11 ainda, verso 22. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo que Joabe havia lhe mandado, dizendo: o mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saímos para lutar contra nós em campo aberto. Mas nós fomos contra eles, até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei. E algum deles foram mortos. Também morreu seu servo Urias, o heteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele, que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Ou seja, um cara de pau, Esqueci de colocar isso como pecado em cima de Davi. Um cara de pau. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ué, ele não tinha feito isso com Abigail? Ele tinha feito isso com Abigail. Lembra? Abigail ficou viúva. Em outra circunstância, de outro jeito. Davi pensou assim, pronto. Já que eu casei com Abigail, que era viúva, e tudo me foi bem, eu posso repetir agora. Eu posso reparar o pecado agora casando com Batseba. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi aqui fez de tudo para encobrir o seu pecado. Tudo. Só quem sabia, quem realmente estava ali bem pertinho dele. E com certeza, muitas pessoas ali que trabalhavam perto dele se decepcionaram com Davi. Olha, eu vou te falar, você pode estar congregando hoje numa igreja. O seu pastor pode ser uma bênção. Pode ser um homem segundo o coração de Deus, sim. Mas que toda a sua expectativa não esteja no seu líder, no seu pastor, mas em Jesus Cristo. Porque esse pastor, ele pode falhar. E você ficar tão decepcionado com ele que você não vai mais querer participar da igreja, servir ao Senhor. Porque eu acredito, eu acho, tá? A Bíblia não diz isso. Essas são palavras minhas, da Fátima. Que pessoas próximas a Davi devem ter olhado para ele e se decepcionado com aquele guerreiro que ganhou tantas batalhas, que se rendia ao Senhor, que consultava o Senhor antes de sair para a batalha. Foi destruído por causa de um adultério, por causa de uma cobiça, por causa de uma mulher. Não negligencie os pecados de imoralidade sexual. Não, pecado de fornicação. Quantos pastores, quantos líderes, quantas pessoas maravilhosas em Cristo têm acabado com o seu ministério, com a sua vida, por causa do adultério. Deus detesta o adultério por causa disso. Você já viu uma pessoa adulterar orgulhosa? Falar, nossa, eu tô com a minha esposa. Vai falar orgulhoso mesmo, de falar, nossa, eu tenho uma esposa e eu traio ela com 3, coitada, ela não sabe de nada. Contando isso numa roda feliz. Eu, graças a Deus, nunca conheci assim.
Nenhuma mulher sair falando aos 4 ventos, olha, eu tô traindo meu marido, nossa, é tão bom trair ele. Graças a Deus ainda não conheci ninguém assim, porque geralmente as pessoas não são assim. Cuidado. Então, Davi tentou encobrir o seu pecado de todos os jeitos. Mas aí, o Senhor enviou Natã a Davi. E Natã foi falar com Davi, ali lhe contou uma história. No qual, ele pegou uma história para ilustrar o que Davi tinha feito. E Davi, ouvindo a história, nem se sentiu culpado. Verso 7, capítulo 12, verso 7. Então Natã disse a Davi, esse homem é você, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para ser a sua mulher. Gente, com Deus é tudo pessoal. Não peque achando que você está ferindo a outra pessoa. Você está desprezando Deus quando você peca. Você está agredindo diretamente a Deus. Sabe as pessoas que chicotearam Jesus? Você se torna um desses chicoteadores. Você se torna um desses zombadores. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você me desprezou. Você não me consultou. Você zombou da minha lei. Porque Davi conhecia a lei. Davi não podia dizer que não conhecia o Senhor. Eu estava distraído, Deus. Que eu não sabia muito bem se o Senhor queria ou não. Não, ele sabia exatamente o que estava fazendo. E isso aqui fala para nós sobre os nossos pecados intencionais. Pecados planejados. Cuidado com a decisão segundo os seus instintos. Cuidado com a sua decisão segundo as suas carências. Segundo a sua vaidade. Que isso vai te levar para a morte. E realmente a espada nunca se apartou da casa de Davi. E a gente vai ver as consequências. Pecado tem consequência. Assim diz o Senhor, eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Ou seja, pecado tem consequência. E quando você peca, principalmente, pode só prestar atenção na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor. Quando é um pecado de adultério, a desgraça que isso vem sobre a vida desta casa, desses filhos, desses netos. Alguém tem que parar com essa maldição. Se você já adulterou, peça perdão para Deus. Se você é filho de adultério, ou seja, se os seus pais adulteraram, clame pela misericórdia do Senhor sobre a sua vida, para que este mal não chegue na sua casa. Você, na sua comunhão com Jesus, você pode sim romper com essa maldição. E Deus falou para Davi, de dentro da sua casa vai vir. Porque a gente vê também Davi, mais um, embora tenha sido maravilhoso no Senhor, ele foi um pai ausente. Ele não foi assim um pai, nossa, que pai incrível. Continuando. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Aqui Davi finalmente cai em si e sabe que o maior pecado dele foi contra Deus. Não foi contra Urias, não foi contra Batseba, não foi contra si, mas contra Deus. E Natã respondeu, também o Senhor perdoou seus pecados, você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Presta atenção. O Senhor perdoa, porque Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. Davi aqui se arrepende, reconhece que pecou, Deus o perdoa. Mas, porque
Davi tinha uma posição de liderança, de influência, porque com isto você deu motivo a que inimigos do Senhor blasfemassem. Também o filho que lhe nasceu morrerá. Ou seja, além de todas as consequências, aquela criança que ele já tinha rejeitado, né? Porque ele queria que Urias assumisse, também morrerá. E nós precisamos aprender com Davi, no momento em que pecarmos, voltar ao Senhor através do arrependimento. Mas antes de pecar, quando você decidir pecar no seu coração, se arrependa imediatamente. Não importa o tamanho do pecado, se você planejou fazer o mal, se você planejou fofocar, se você fofocou, se você planejou qualquer coisa no seu coração, se tem uma impressão no seu coração que te leve a tomar uma atitude de pecado, tudo começa no coração. Se arrependa enquanto está no seu coração. As consequências serão bem menores do que se você a praticar. Tem gente que planeja mentira. Eu vou dizer, sabe, lá no meu serviço, eu vou dizer que eu tenho médico. Eu tenho médico, eu vou ali comprar um atestado médico. Tem consequência também. Não pense que suas falhas não estão sendo computadas. Estão sim, principalmente se você não se arrepende. Tenha uma vida íntegra diante do Senhor, para que as consequências não te visitem como visitou Davi. Então, aproveitando que estamos na Páscoa, arrependa-se dos seus pecados. Tome sobre ti a cruz de Cristo e seja ressurreto com Jesus para uma nova vida, uma vida de liberdade. Pai, nos abençoa. Nos abençoa, Senhor, com justiça, com juízo e misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida rendida aos teus pés. Ó Pai, sonda o nosso coração. Mostra-nos, Senhor, se há em nós algum caminho mau, se estamos planejando cometer alguma loucura. Ó Senhor, nos confronta nos nossos pensamentos, para que as nossas atitudes, ó Pai, não venham a pecar contra Ti. Faça, Senhor, que ainda nos nossos pensamentos a gente se arrependa, para que possamos, ó Pai, ter uma vida livre diante de Ti. Nos manda, Senhor, Natã, para nos advertir dos nossos pecados. Nos abençoa, Senhor, com a Tua graça, a Tua misericórdia. É o que te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.